Olá pessoal, cá estou eu de novo. Venho fazer então um update à minha caixa de energia. Neste caso aqui, esta caixa é de madeira. Como coloquei na descrição do outro vídeo que vos mostrei, esta não vai ser a solução final. Isto é pura e simplesmente um protótipo. Um protótipo do quê? Basicamente eu vou ter três coisas aqui dentro. Vou ter, como já vos mostrei, o meu inversor cá em cima e o meu pack de pilhas 18650, ou seja, a minha bateria de 12 volts para alimentar esta solução. Mas por isso simplesmente esta caixa ela vai levar muitos mais upgrades. Hoje já vos vou trazer alguns para que de alguma forma tenham ideia da evolução desta caixa. Como vos digo também na descrição do meu vídeo anterior, eu irei colocar esta solução a posteriori dentro de uma caixa de ferramentas de plástico e por isso simplesmente dessa forma eu irei conseguir ter uma disposição melhor, colocar mais fichas, vou colocar 2 ou 3 saídas USB, vou colocar uma saída de 12 volts com saída de isqueiro de carro, vou colocar também uma ou duas tomadas de 220 volts, porque no meu caso é 220 que estou em Portugal. Se for no Brasil ou noutro país são 120 e por isso simplesmente esta solução irá dar-me alguma autonomia no caso de eu não estar perto do meu carro e necessitar de ter uma ficha 220 portátil. Vou então abrir a caixa. Como vocês podem ver, a primeira coisa que vemos é o meu inversor de 500 watts. Como podem ver, a bateria também está aqui, ou seja, colei aqui como vos tinha mostrado. Alguns dos upgrades que temos aqui hoje é que eu coloquei fiação do polo negativo e a fiação do polo negativo ligada pura e simplesmente com estas ligações. Estas ligações, elas normalmente têm, eu vou-vos mostrar mais perto, não sei se a minha câmera irá focar ou não, elas têm uma proteção de plástico. Eu por isso simplesmente eliminei essa proteção num dos polos, de forma a que os meus alligator clips consigam, como vocês podem ver ali, o parafuso está mais à mostra que do outro lado. Eu tirei o plásticozinho, como estava a dizer, dali, para que eu consiga, por isso simplesmente, colocar o meu alligator clip, como vocês podem ver, ligado ao polo positivo e ao polo negativo. Como já vos tinha mostrado também, a minha bateria ela está colada aqui. A posteriori eu irei colocar uma outra deste lado e se calhar uma outra deste lado, aumentando então dos cerca de 8 Ah, irei ter 8 e 8, 16, 16 e 8, 16 e 8, 24. 24 Ah já é uma solução com alguma autonomia. E é por isso simplesmente isso que irei fazer a posteriori, mas neste caso eu estou por isso simplesmente a mostrar-vos a disposição com que isto está. Um dos outros upgrades que eu coloquei foi por isso simplesmente uma fita LED. Coloquei também um botão. Este botão por isso simplesmente liga a fita LED e nós podemos por isso simplesmente ver aquilo que estamos a fazer no caso de ser de noite e por isso simplesmente conseguimos ver o inverter, ligar o inverter. Como vocês podem ver, o inversor está independente dos LEDs. Eu posso desligar a iluminação e por isso simplesmente alimentar o meu inversor. Aqui, por isso simplesmente, se não tiver iluminação na rua, posso utilizar esta solução, esta fita LED branco frio 50-50 que eu coloquei aqui, para ter alguma luz. Mas um outro upgrade que eu fiz é esta solução. Vou desligar o inversor, não há necessidade de estarmos a gastar corrente, porque basicamente neste momento não tenho nada a ser alimentado pelo inversor. Vou-vos então mostrar uma outra solução, que é um upgrade que eu fiz também para a caixa. Eu vou colocar aqui. Neste caso aqui tenho a ligação daquele lado, mas isto é para ficar ao contrário.
Vou colocar então como deve ser para vocês verem. Esta solução é pura e simplesmente o quê? É uma fita LED 50-50, como aquela que temos ali, mas pura e simplesmente ela é independente. Eu alimento-a com 3 pilhas 18650 em série, como vocês podem ver, mas pura e simplesmente esta solução ela é para ficar aqui. Eu acho que colei isto no sítio errado. Não é por nada, mas talvez eu tenha feito. Mas pronto, a solução também pode ficar assim, em que nós colocamos por e simplesmente. Pode muito bem, tendo em conta que os meus fios ali, se calhar vou ter que mudar este botão, mas se isso acontecer vou fazê-lo depois. Então tentar colocar isto para que vocês possam ver, mas da forma como isto está, como está feita à disposição, se calhar até é possível. Pronto. Então aquilo que eu tenho aqui é pura e simplesmente uma iluminação portátil com fita LED também. Esta solução eu irei fazer um vídeo sobre ela para vos mostrar também como é que eu a fiz. Eu coloquei por e simplesmente, como podem ver ali, um botão on e off. Então ligá-la, como vocês podem ver, é por e simplesmente uma solução muito boa. Ou seja, isto é cerca de 3, 6, 9, 12, 15, 18 LEDs, 18 LEDs vezes 4. Isto, como vocês podem ver, dá uma iluminação muito boa. Esta iluminação é portátil, como eu vos estava a dizer. Eu posso por isso simplesmente transportar este bloco, e este bloco, como vocês podem ver, dá-me imensa luz. É então essa solução que eu adicionei aqui ao meu pack, ao meu power pack, como eu lhe chamo, em que nós por isso simplesmente temos iluminação LED. Eu posso, como vos estava a dizer, fechar então a minha caixa, como vocês estão a ver, e por isso simplesmente tenho estas soluções todas lá dentro. Se olharem bem para aqui ainda se consegue ver alguma luz que transparece sobre esta madeira. Por isso é que eu vos digo que esta não é a melhor solução, tendo em conta que depois vou colocar esta solução numa mala de plástico. Esta solução para iluminação eu se calhar vou mantê-la, tendo em conta que eu posso por isso simplesmente colocá-la na outra caixa, como vos estava a dizer. Pronto, lá está. Assim não consigo fechar a caixa, ela teria mesmo que ficar assim, como estava. Aquilo que eu vou fazer é, tenho que arranjar alguma forma, nem que seja aumentando o fio, para que esta só... E até não. Eu ia vos dizer que teria que aumentar o fio para por isso simplesmente ter a caixa na horizontal, mas eu consigo fazer isso na mesma, como vocês podem ver, colocando então esta solução assim. Então, uma boa solução, como eu vos estava a dizer, já tem alguns upgrades, como vos falei. Coloquei então esta iluminação LED, de forma a que eu consiga ver aquilo que estou a fazer. Tenho então esta outra solução, que vou fazer um vídeo também para vos mostrar como é que eu fiz, e como é que ainda vou fazer um upgrade a ela, ou seja, eu vou colocar um pedaço de acrílico aqui à frente, para a luz não ser tão direta e tão forte, porque nós não devemos olhar para os LEDs, mas pura e simplesmente é uma boa solução para termos energia portátil
com o nosso inversor. Este meu inversor é de 500 watts, ele converte os 12 volts para os 220, neste caso em Portugal. Também poderia no Brasil ou noutro país que utiliza os 120, converter os 12 volts para essa voltagem. Ao ligarmos, como já vos mostrei também num vídeo anterior, nós temos por isso simplesmente os 220 volts ligados e podemos por isso simplesmente ligar aqui uma solução qualquer, como uma pistola de cola quente, um barbequim, o carregador da nossa máquina fotográfica ou outra coisa qualquer. Mas não me vou então repetir, queria-vos só mostrar os upgrades que já fiz a esta solução. Como vocês podem ver, esta é uma boa solução, é um projetor com fita LED, ou seja, eu aqui tenho, como já vos disse, 18 LEDs em cada uma destas fitas, elas são 4, por isso tenho 36, com 36, 72 LEDs a servirem de iluminação. Esta iluminação, de forma portátil, eu vou alimentá-la por aqui. Se tiver necessidade de recorrer então ao meu Power Pack, vou recorrer aqui ao meu banco de energia e por isso simplesmente este banco de energia irá alimentar-me esta fita LED por muito mais tempo. Mas tendo em conta que no Alentejo, como já vos mostrei também, eu tenho pontos de passagem, como corredores em minha casa alimentados com 3 pilhas 18650 e por isso simplesmente essa solução com perto de 2 fitas destas dura-me durante uma semana. Eu com esta solução acho que tenho iluminação para cerca de, sei lá, 4 a 5 horas de iluminação contínua. Espero então que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, coloquem que gosto. Se não gostarem, coloquem que não gosto. Se tiverem comentários a fazer, façam-nos. Eu já vos expliquei, isto não vai ser o projeto final. Eu vou colocar todas estas soluções dentro de uma caixa de plástico, daquelas de ferramentas, e por isso simplesmente aí vou ter isto tudo muito mais isolado e mais seguro, até mesmo impermeável, porque a caixa que eu vou tentar encontrar será daquelas que são impermeáveis também. Espero então que tenham gostado desta solução. Isto é por isso simplesmente uma tomada portátil, como já vos disse, uma tomada 220 em Portugal, como aquela que está ali na parede, mas por isso simplesmente portátil e alimentada por pilhas 18650. Neste caso aqui tenho 7 ou 8 Ah e isto é quase, sei lá, aí 10% mais pequeno do que uma bateria de 12 volts de ácido e no entanto tem exatamente o mesmo número de amperes-hora. Se eu triplicar isto como quero fazer, como vos disse também há pouco, irei ter então os 24 amperes-hora e será uma solução muito mais autónoma. Espero então mais uma vez que tenham gostado, beijinhos e abraços, até à próxima, subscrevam o canal e partilhem nas redes sociais. Obrigado mais uma vez.